Olá, bom dia, alunos do nono ano, bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. E hoje nós vamos fazer a nossa prova, segunda avaliação do segundo bimestre. Vou tentar ser o mais breve possível para não me estender muito no vídeo, tá? Hoje, aula 36, semana 19, dia 12, né, de julho. Vou ler o texto aqui para vocês, certo? Que era um texto que eu queria trazer para vocês há algum tempo, mas eu disse, não, vou trazer mais adiante e tô trazendo hoje O Homem Nu, que é de Fernando Sabino, tá? Vou ler aqui e depois vou ler as questões para vocês, tá bom? O Homem Nu. Ao acordar, disse para a mulher: escuta, minha filha, hoje é dia de pagar a prestação da televisão. Vem aí o sujeito com a conta na certa. Mas acontece que ontem eu não trouxe dinheiro da cidade, estou a nenhum. Explique, seu homem, ponderou a mulher. Não gosto dessas coisas. Não há de vigarice, gosto de cumprir rigorosamente as minhas obrigações. Escuta, quando ele vier, a gente fica quieta aqui dentro. Não faz barulho, para ele pensar que não tem ninguém. Deixa ele bater até cansar. Amanhã eu pago. Pouco tempo depois, tendo despido o pijama, dirigiu-se ao banheiro para tomar um banho. Mas a mulher já se trancara lá dentro. Enquanto esperava, resolveu fazer um café. Pôs a água a ferver e abriu a porta de serviço para apanhar o pão. Como estivesse completamente nu, olhou com cautela para um lado e para o outro, antes de arriscar-se ao dar 2 passos até um embrulhinho deixado pelo padeiro sobre o mármore do parapeito. Ainda era muito cedo, não poderia aparecer ninguém. Mal seus dedos, porém, tocavam o pão, a porta atrás de si fechou-se com um estrondo, impulsionada pelo vento. Aterrorizado, precipitou-se até a campainha e, depois de tocá-la, ficou à espera, olhando ansiosamente ao redor. Ouviu lá dentro o ruído da água do chuveiro interromper-se de súbito, mas ninguém veio abrir. Na certa, a mulher pensava que já era o sujeito da televisão. Bateu com o nó dos dedos. Maria, abre aí! Maria, sou eu! Chamou em voz baixa, eu não tô gritando, mas chamou em voz baixa. Quanto mais batia, mais silêncio fazia lá dentro. É porque tem umas portas que elas fecham. E quando elas fecham, só abre por dentro, minha gente. Por isso que ele tá do lado de fora, né? Tem porta que só abre por dentro, tá? Quanto mais batia, mais silêncio fazia lá dentro. Enquanto isso, ouvia lá embaixo a porta do elevador fechar-se. Viu o ponteiro subir lentamente os andares. Dessa vez, era o homem da televisão. Não era. Refugiado ao lanço da escada, entre os andares, esperou que o elevador passasse e voltou para a porta do seu apartamento, sempre a segurar nas mãos nervosas o embrulho de pão. Maria, por favor, sou eu. Dessa vez, não teve tempo de insistir. Ouviu passos na escada, lentos, regulares, vindos lá de baixo. Tomado de pânico, olhou ao redor, fazendo uma pirueta e, assim despido, embrulho na mão, parecia executar um balé grotesco e mal ensaiado. Os passos na escada se aproximavam e ele, sem onde se esconder, correu para o elevador, apertou o botão. Foi o tempo de abrir a porta e entrar. E a empregada passava vagarosamente, encetando a subida de mais um lanço de escada. Respirou aliviado, enxugando o suor da testa com o embrulho do pão. Mas eis que a porta interna do elevador se fecha e ele começa a descer. Ah, isso aqui não! Fez o homem nu sobressaltado. E agora? Alguém lá embaixo abriria a porta do elevador e daria com ele ali, em pelo. Podia mesmo ser algum vizinho conhecido. Percebeu desorientado que estava sendo levado cada vez mais para longe do seu apartamento. Começava a viver um verdadeiro pesadelo de Kafka. Instaurava-se, naquele momento, o mais autêntico e desvairado regime do terror. Isso aqui não, repetiu furioso. Coitado, né, minha gente? Que
Agarrou-se à porta do elevador e abriu-a com força entre os andares, obrigando-o a parar. Respirou fundo, fechando os olhos para ter a momentânea ilusão de que sonhava. Depois, experimentou apertar o botão do seu andar. Lá embaixo continuavam a chamar o elevador. Antes de mais nada, emergência, parar. Muito bem. E agora? Iria subir ou descer? Com cautela, desligou a parada de emergência, largou a porta, enquanto insistia em fazer o elevador subir. O elevador subiu. Parada de emergência, largou... Não, o elevador subiu. Aí chegou lá no apartamento dele, né? Maria, abre essa porta! Gritava, dessa vez esmurrando a porta, sem nenhuma cautela. Ouviu que outra porta se abria atrás de si. Voltou-se acuado, apanhando o traseiro no batente e tentando inutilmente cobrir-se com o embrulho do pão. Era a velha do apartamento vizinho. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui pra vocês. Ih, passei demais, peraí, deixa eu voltar aqui. Peraí, gente, passei demais. Aí ele respondeu, né? Bom dia, minha senhora, disse ele confuso. Imagine eu, a velha estarrecida, atirou os braços para cima, soltou um grito. Valha-me Deus, o padeiro está nu! E correu ao telefone para chamar a rádio patrulha. Tem um homem pelado aqui na porta. Outros vizinhos, ouvindo a gritaria, vieram ver o que se passava. É um tarado, olha que horror! Não olha não, já para dentro, minha filha. Maria, a esposa do infeliz, abriu finalmente a porta para ver o que era. Ele entrou como um foguete e vestiu-se precipitadamente, sem nem se lembrar do banho. Poucos minutos depois, restabelecida a calma, lá fora bateram na porta. Deve ser a polícia, disse ele, ainda ofegante, indo abrir. Não era. Era o cobrador da televisão. Então, todo esse sacrifício não valeu de nada. O povo viu ele nu, ele vai, não vai, meu Deus, eu quero entrar, tal. Foi pior, né? Então, de todo jeito, ele deu com a cara com o homem do cobrador da televisão. Antes ele tivesse realmente esperado ter dito, meu, hoje não tenho dinheiro, passa amanhã, amanhã eu vou ter, né? Então, muita cautela nessa hora. É uma crônica humorística, né? E aí, Fernando Sabino conta essa história pra gente rir e também refletir, né? Sobre os percalços da vida, que muitas vezes não é bom a gente tá mentindo, né, minha gente? A gente pode dizer a verdade e aí esperar que o outro também espere pela gente, né? Então, vamos lá às perguntas. A narrativa desta crônica está em primeira pessoa verbal, que é a primeira ou terceira pessoa, né? É uma pergunta. Aí eu vou ter uma observação para vocês entenderem, lembrarem o que é primeira pessoa ou terceira pessoa. Então a pergunta é: a narrativa desta crônica está em que pessoa verbal? Primeira ou terceira pessoa? Lembrando que narrador, personagem, aquele que participa e narra a história, conta a história na primeira pessoa, no eu. E o narrador observador, aquele que não participa, apenas narra, conta a história, está na terceira pessoa, ele ou ela. Então, você vai dizer se essa crônica está em primeira pessoa, que é o narrador personagem, ou se ela está em terceira pessoa, que é o narrador observador. É só isso. Essa narrativa está em primeira pessoa ou em terceira pessoa? Aí você vai responder. 2. Qual o nome do homem nu? Você vai ler o texto, vai procurar. Será que tem o nome dele aí? Como é o nome dele? Qual o nome do homem nu? E você vai colocar aí, tá? 3. Por que o casal não poderia abrir a porta do apartamento? Porque o que foi que ele conversou com a esposa dele, né? Que aí eles tinham que ficar quietinhos dentro de casa. Quem já não fez isso, minha gente? Quando chega alguém batendo palma, cala a boca. A pessoa finge que não tem ninguém, nem tá escutando, né? Então, eles iam... Por quê? Porque eles não podiam abrir a porta do apartamento. Você vai dizer por quê. 4. O homem saiu do apartamento com qual objetivo e como ele estava? Porque ele saiu do apartamento e como ele se encontrava, como é que ele estava? Você vai dizer aqui na questão número 4. 5. O que aconteceu quando o homem nu saiu para pegar o embrulho de pão? O que foi que aconteceu?
Quando ele foi pegar um embrulho de pão, aconteceu alguma coisa. O que foi que aconteceu? É o número 5. 6. Apesar do homem bater e chamar por sua mulher, ela não veio abrir a porta. Por quê? Ele, Maria, abre a porta. Mas ela não abriu. Por que ela não abriu a porta? Você vai dizer, por quê? Aqui do número 6. Questão 7. Por vezes, a narrativa é pontuada por perguntas como: e agora? Iria subir ou descer? Então, tem algumas frasezinhas assim, principalmente quando ele tá do lado de fora, né, com o embrulho do pão, sem roupa, aí ele fica... O que essas perguntas retratam na narrativa? Quase que eu dava a resposta. O que essas perguntas retratam significam o quê? O que essas perguntas são? Significam o quê? O que essas perguntas significam? Você vai me dizer aí. Tem hora que ele... E agora? Eu subo, eu desço, o que eu faço? Significam o quê? Tá? Você vai me dizer aí. 8. Por que a velha disse, o padeiro está nu? Por que a velha disse isso? Quando ela abriu a porta e deparou-se com ele e gritou, o padeiro está nu. Por que ela disse isso? 9. Qual o ponto máximo de tensão da narrativa? O clímax. Qual é a parte assim sabe assim, a maior tensão? O que leva essa história assim a ser escrita? Por quê? O que foi que acontece assim que poderia acontecer, o que vai acontecer, o que aconteceu, né, qual o ponto máximo de tensão dessa narrativa, tá? E a última questão, você vai responder A, B e C na última questão. Dividindo-se a narrativa em 3 partes, descreva com uma frase, faça um resumozinho, uma frase. A situação inicial, o conflito e a resolução. Então, o que aconteceu no começo? O conflito é o que, né, a parte do meio do texto, vamos dizer assim, o desenvolvimento. E a reta final, o que aconteceu no final, no desfecho, no final da história. Então, você vai responder o 10, separando aí, botando só uma frasezinha. No começo aconteceu isso, no conflito, letra B isso, letra C, a resolução, aconteceu tal coisa. Pronto, para você fazer um resumo do que aconteceu nisso aí. Acho que deu uma travadinha aqui, mas eu acho que deu para entender, né? Então, minha gente, um beijo, fiquem com Deus. Eu vou estar lá no Meet para responder as dúvidas de vocês. No WhatsApp eu só posso responder digitando, mas eu vou ficar na sala do Meet. E se vocês precisarem, professora, eu não entendi o 2, não entendi o 1, o 3, o 4. É só entrar lá na sala que eu vou deixar o link. E aí vocês perguntam e vão responder a prova, tá bom? Então, um beijo, fiquem com Deus, boa sorte e até mais. Tchau, tchau.